Olá, com certeza você deve conhecer uma técnica de tratamento que é milenar e que é tratado com agulhas por várias partes do corpo. Aqui ao meu lado está a Ellen Nunes, que é especialista nessa área e vai falar para a gente um pouco mais sobre o assunto. Para começar o nosso bate-papo, quando foi que surgiu a acupuntura e onde foi? Então, a acupuntura, como todo mundo já conhece, são uma técnica há mais de 5.000 anos, mas que a gente começou a ter esses relatos no século XVIII a.C., que começamos a achar algumas gravações até em ossos de algumas técnicas mesmo da acupuntura. Mas depois de um tempo, começou a ser tratado com a medicina tradicional chinesa, quando saiu um tratado de medicina do Imperador Amarelo, num diálogo que teve com um outro chinês que eu não me recordo o nome. E nesse diálogo eles fizeram esse tratado de medicina tradicional chinesa, que é utilizado até hoje. E quando que veio para o Brasil? Então, essa técnica chegou ao Brasil já também há algum tempo, mas só foi mesmo assim, foi reconhecida em 1985, na década de 80, e teve reconhecimento pela Sociedade de Medicina, em meados de 99, alguma coisa assim. Só que ele já tinha sido reconhecido, o primeiro conselho que reconheceu o exercício da acupuntura foi a fisioterapia. E depois da fisioterapia ter feito esse reconhecimento do exercício da acupuntura, outros conselhos abriram se despertaram interesse para isso também, e várias pessoas começaram a procurar o ensino e a prática da acupuntura. Foi aí que o Conselho de Medicina se despertou também e quis fazer disso uma especialidade médica. Ellen, você é biomédica, fez especialização em acupuntura em Brasília, que é o Distrito Federal, a capital do Brasil. E você apresentou o seu TCC, seu trabalho de conclusão de curso, que foi o pronto atendimento com acupuntura. Isso, foi o pronto atendimento com acupuntura. Eu fiz esse estágio no Hospital de Base de Brasília, com o professor Francisco, que é ortopedista. E eu acompanhei muitos casos de pronto atendimento, porque a gente atendia no pronto-socorro do Hospital de Base. Então era muito voltado mais para a área de ortopedia. Então acabei que eu fechei minha conclusão de curso com esse tema mesmo, que assim, é muito interessante, e assim, tem um efeito imediato. Claro que depende de cada pessoa, cada organismo, cada patologia. Como que você se interessou pela acupuntura? Eu me interessei pelo contato físico mesmo com as pessoas, de estar ajudando as pessoas, porque a biomedicina não me dá essa oportunidade de estar com as pessoas, a gente trabalha muito nos bastidores de laboratório. Então eu vi uma oportunidade de poder desbravar outras áreas, dentro do que eu estou apta a fazer, que o meu conselho permite, e poder ter esse contato que eu sempre tive vontade com as pessoas. Quem que pode praticar a acupuntura, Ellen? Todas as pessoas com formação na área da saúde podem estar realizando essa pós-graduação. É uma pós-graduação com mais de 2.000 horas, e temos até psicólogos que fazem também.
Então, assim, todas as pessoas graduadas podem estar fazendo esse curso. São muitas doenças que podem ser tratadas com essas técnicas? Várias doenças. Por exemplo? Olha, hoje, assim, temos as partes emocionais, que é o que mais tem procura da acupuntura, né? Parte estética também, o pessoal está começando muito a interessar pela parte estética. E outras doenças, problemas hormonais, disfunções hormonais, Dores de cabeça? enxaquecas, é muito comum as pessoas procurarem por enxaquecas. Colunas. Coluna, dores musculares, né? Então, assim, antigamente, quando, né, na China e as pessoas trabalhando com isso, eles trabalhavam muito a parte geral, clínica, pediatria, ortopedia, entendeu? E depois eles acabaram igualando a medicina tradicional chinesa com a medicina científica chinesa, entendeu? Então não era mais considerada como um tratamento alternativo. Ellen, tem os tipos e técnicas. Qual que é a diferença? O que é tipo, o que é técnica? Então, os tipos hoje, dentro da acupuntura, são auriculoacupuntura, eletroacupuntura, são os que a gente chama de tipo. Dentro da acupuntura, a gente tem algumas técnicas que são realizadas, que são o agulhamento, que é muito comum, né? Temos a parte de ventosa, que é muito procurada, principalmente para dores e lesões musculares. Moxa, que a gente trabalha com o calor, né, para estimular o ponto. Então não é só agulha, né? Como a gente sempre pensa que o tratamento é só com agulha. E você inclusive trouxe o seu kit aqui com algumas não é só agulha, possibilidades, tem umas agulhas aí, né? Temos Eu gostaria que você demonstrasse para a gente, tem vários tipos de agulha? Tamanhos também, tamanhos diferentes? São tamanhos variados. Eu costumo usar esse tipo de agulha. Ela é filiforme, né? E média. Então, assim, quando você vai ponturar uma pessoa, normalmente homens, né, que têm uma massa muscular maior, a gente costuma usar uma agulha maior. Né? Essa aí aplica em qual parte, qual região do corpo? Não, essa aqui pode se aplicar em toda a parte do corpo. Essa aqui é a que eu mais uso, são aplicadas em toda a parte do corpo, não tem problema algum. E aí temos também a agulha micro, que é uma agulha bem petitinha, né, para poder trabalhar mais a parte facial. Trabalhamos muito a parte facial com essa agulha. A parte facial seria estética? Estética. Ou também dores de cabeça, na cabeça, a gente trabalha com ela também. Deixa eu tirar uma aqui. E a estética, o que é trabalhado? Então, a estética a gente trabalha essa região da boca, essas rugas na boca. A gente que fala de código de barra. Código de barra. A gente trabalha bastante e tem uma melhora muito significativa. Né? Trabalhamos acnes, né? Só que assim, toda a parte estética é importante que as pessoas entendam que precisa ser tratado de dentro para fora. Então, não adianta, como assim? Não adianta eu tratar uma acne se eu não tratar a parte, a origem daquela acne, entendeu? Porque às vezes ele está com uma disfunção hormonal, entendeu? Então, assim, a gente acaba tratando a parte yin da pessoa, né? Para depois tratar o yang. E aí tem muito esse conceito de yin yang dentro da acupuntura, né?
e para poder ter uma melhora significativa. E esta parte aí que é... E aí a gente tem a moxa, né, que é uma erva de artemisa, não tem um cheiro muito agradável, mas é muito bom. E como que é utilizada? A gente acende ela, né, e normalmente na aplicação da agulha, a gente coloca na ponta da agulha e esquenta o local onde está sendo aplicada a agulha. Isso em quais casos? Então, depende muito dos casos, sim. Depende muito do que a pessoa está apresentando, né? Então, a gente utiliza ela muito no caso de resfriamento de algum órgão, né? Que não está levando calor, por exemplo, para o cérebro, né? Então a gente vai lá e esquenta, porque aí vai o fluxo, né, do Qi, que a gente chama de energia vital. Então vai passando essa corrente de ar quente ali dentro e vai E essa parte que é para a orelha? Então, e aí temos São agulhas também? São a auriculoterapia. A gente usa agulhas, mas eu sempre utilizei sementes de mostarda. O efeito é o mesmo. Aqui dentro é uma sementinha? É uma sementinha mesmo de mostarda que a gente coloca. São duas, né? Não, na verdade, tem a parte de uma e tem a parte de duas, né? Então tem essa sementinha. Mostarda é aquela plantinha? É. Qual que é o efeito dela? O efeito dela, o que acontece? Na aurícula, a gente tem o corpo humano na orelha, né? Então, é em forma de feto. Então, ele é de cabeça para baixo. Então, todos os pontos do seu corpo estão na orelha. Então, você vai estimular aqueles pontos, você vai deixar ali por um efeito de 5 a 7 dias essa semente e vai estimulando aquele ponto que no seu corpo não está legal. E aí tem um efeito assim, fantástico, aurícula. É um efeito fantástico. E tem agulhas também nessa região? Ou já foi substituída? Não, muita gente ainda utiliza agulha. Dói ele? Esses agulhamentos aí, assim? Dói muito? Depende do paciente ou depende da região? Depende do que você está sentindo. Por exemplo, tem gente que sente muita dor com a semente. Com a semente? Com a semente, porque ele está num ponto que está doendo muito. É o seu ponto de origem da dor, né? Por exemplo, você pode estar com algum problema físico que está vindo de origem do fígado, entendeu? Então, assim, eu coloco esse ponto no fígado, eu coloco essa semente no fígado e vai doer muito, até uns 2, 3 dias, até aquilo ali dar uma aliviada, né? Então, esses dias eu coloquei em mim, porque de vez em quando eu coloco em mim também, por causa do meu tornozelo. Doeu muito. Porque seu tornozelo dói? Não, porque eu torci meu tornozelo. E aí eu coloquei. Aí você aplicou aqui na aurícula e assim, porque vai estimulando, né? Então dói bastante. Algumas pessoas não sentem tanto, outras sentem mais. Olha, eu tive uma experiência extremamente dolorosa, que foi agulhas aqui nos intervalos, aqui, entre os dedos. Tanto dos pés como das mãos. É essa agulha aí? É essa agulha. Essa grande? É. Então, Ellen, demonstra aqui pra gente, não aplica, tá? Só demonstra. Como que é feito, eu não me recordo bem se foi feito em todos os dedos ou se foi em alguns. Normalmente não é feito em todos os dedos. A gente na mão a gente tem até um ponto muito interessante que para torcicolo, né? Que é esse ponto entre o indicador aqui. Aqui. Isso. Então a gente pega nele aqui, ele dói bastante quando você... Já está doendo? E aí eu vou colocar, ponturar a agulha aqui e a gente vai deixar aqui agindo uns 20, 30 minutos, né? Na prática do pronto atendimento,
da acupuntura, a gente não costuma deixar esse tempo. Deixa de 20 menos? a 30 minutos. É de imediato, a gente só estimula o ponto e tira. E o resultado é o mesmo? Sim. Por quê? Então, na hora ele é o mesmo. Entendeu? Então, assim, aí depende muito de cada organismo. Porque tem daqui 2 dias volta, né? Ou daqui 24 horas. E volta para reaplicar? Ou não volta, a pessoa já sai dali, né, tranquila. Mas porque a acupuntura, ela é um processo. Precisa de muitas sessões? Não. Em média? Em média 10 sessões. Né? A sessão dura quanto tempo? Uns 40 minutos. E tem que ter intervalo de uma sessão para outra ou você pode fazer 2 no mesmo dia? Não, tem que ter o intervalo até para você ver, né, a resposta da pessoa. Existem pessoas que já têm essa prática, já está acostumada, já recorre à acupuntura com frequência ao longo da vida? Existe. Assim, eu acho que, como eu estive em Brasília, né, e hoje eu estou aqui em Uberaba, eu percebi que em Brasília as pessoas são mais adeptas, sabe? Eu acho que nas capitais as pessoas são mais adeptas a esse tipo de tratamento. Elas procuram até como prevenção, que na verdade é o certo, né? Aqui acho que as pessoas, não sei se não acreditam muito, mas a procura é bem menos, ou por falta de informação também. E tem uma contraindicação para a acupuntura? Assim, depende dos pontos. A contraindicação hoje que a gente tem é mais para cardiopatas, gestantes e crianças. Mas não quer dizer que ela não possa fazer, ela pode fazer. Mas tem pontos que eu não posso pegar. Aí precisa de uma orientação médica, de um relatório, de você ter contato com o médico. De um relatório clínico, né? E eu acho que assim, muito importante até esse trabalho multiprofissional, né? Porque aí todos ganhamos, né? De todos os lados. Existe algum efeito colateral? Eu fiz uma aplicação de acupuntura, então hoje eu não estou sentindo bem, eu estou sentindo dor aqui, ou alguma queixa? Não tem efeito colateral nenhum. E como que é feito? Em consultório médico? Só em consultório médico? Não. Hoje a gente tem as clínicas voltadas para a acupuntura, né? Que são muito comum ter hoje uma clínica de estética com fisioterapia, com esse multiprofissionalismo atendendo, né? Mas muitas pessoas ainda atendem domiciliar, né? E em Brasília até é comum isso, as pessoas atenderem Atendimento domiciliar. O que é preciso, assim, de equipamentos? Tem que ser deitado, tem que ser sentado ou depende da região que você vai trabalhar? Depende da região que você vai trabalhar. Mas, assim, as pessoas que fazem esse tratamento domiciliar, elas têm todo um aparato, né? Elas têm a maca, elas já têm os acessórios que eles precisam usar, né? A máquina, se for preciso, de eletro, eles vão ter. Então, e aí depende de cada paciente que ele vai estar atendendo. A procura é maior em qual área? São pelo lado das dores ou emocional? Então, hoje em dia é mais emocional, mas assim, a procura nas dores musculares também é muito grande, né? Mas muitas pessoas hoje procuram muito a acupuntura devido à ansiedade. Acho que o mundo está ansioso, né? Então a procura é muito grande por ansiedade, por depressão. Aí tem uma procura bastante significativa. Homens ou mulheres? Mulheres. Mulheres? Mais mulheres. As mulheres procuram esse tipo Estarem de melhores, tratamento. né? São mais cuidadosas, São mais assim. cuidadosas, sim. E crianças? Como você falou, existe uma
Uma recomendação toda dependendo, básica. dependendo dos pontos, mas assim, criança não tem também contraindicação, só que, claro que tem aquelas que morrem de medo de agulha. Aí a gente acaba utilizando outras técnicas, né? A gente pode utilizar a moça, até o laser a gente também utiliza. Para idosos é a mesma questão da criança, porque eu estou vendo aqui o extremo, mas eu falo do idoso, aquele que já está ali com legalmente acima de 60, mas as pessoas estão super inteiras com 60, né? Então, estou imaginando a pessoa de 80, de 90 anos, os resultados também são bons? São bons para uma, assim, melhora de qualidade de vida, mas já não é tão preventivo, né? Então, eles têm até, a gente tem até uma parte que a gente estuda bastante sobre o Qi do idoso, que é a energia do idoso, né? A energia ancestral. Essa energia já está bem baixa. Então, dependendo, a gente tem que ter muito cuidado com o ponto para não baixar mais esse Qi, sabe? Então, o idoso também a gente tem que ter muito cuidado na aplicação. Mas a melhora já para o idoso já assim, é significativa, mas não é tão mais preventiva, né? E distúrbio do sono também? Aplica a acupuntura? Utiliza? Aplica. A ventosa é muito interessante para o distúrbio de insônia, né? A gente usa bastante também. E o distúrbio do sono, assim, é um leque muito grande, né? Que abrange a acupuntura. Mas a gente utiliza bastante também para insônia. A formação, ela é praticamente a mesma, assim, mundialmente, já que a origem é na China. Então, se você trabalha aqui, você trabalha na Argentina ou no Uruguai, você pode utilizar os mesmos recursos, seu mesmo estilo de aprendizagem? Sim, é o mesmo, porque a acupuntura ela é patrimônio mundial da Unesco. Então, eles têm os requisitos, né, já estabelecidos. Então, uma das brigas, né, com a medicina, que queria colocar apenas a acupuntura como especialidade médica, foi essa questão também. Entendeu? Que levou em consideração? Querendo mudar ali alguns requisitos e que não se permite, né? Então, é um patrimônio hoje em dia, né? Imutável. Então, acaba assim, em todos os lugares a aplicação é a mesma, os requisitos são os mesmos, as indicações são as mesmas. É necessária a presença de profissional da medicina para você estar aplicando, fazendo acupuntura em alguém? Não. Ou não? Não é necessário. Inclusive as clínicas que existem hoje de acupuntura não tem nenhum, assim, é claro que deve ter algumas clínicas que têm médicos responsáveis, mas nem todas têm algum médico responsável pela clínica para que possa atender a acupuntura. Tem uma área que você gosta mais dentro da acupuntura? Eu gosto bastante da clínica mesmo em si, sabe, assim, estética. Eu acho muito interessante, mas eu gosto bastante das patologias, de tratar as patologias. É feita uma anamnese? Sim. Antes de começar Sim. qualquer tratamento da acupuntura? Sim, a primeira sessão a gente até leva um pouco mais tempo, justamente por isso, né? Para poder fazer essa anamnese mais detalhada, porque tem a tipologia, né? Que é o seu físico em si, para eu saber alguns traumas, até de infância, né? Isso tudo interfere, às vezes, hoje no que você sente e por que você sente. É aconselhável para complementar um tratamento de obesidade? Sim. Só que a acupuntura,
ela não tira uma grama, entendeu? E é isso que as pessoas precisam entender. A acupuntura não vai curar a obesidade, ela vai tratar a origem daquilo ali de forma que você vai diminuir a sua ansiedade, né? Melhorar o seu apetite, o humor. A compulsão pode melhorar? Porque algumas pessoas têm a compulsão, né, pelo alimento, como outras têm compulsão por outras coisas, por compras, né? Enfim. Que acaba sendo muito voltada aí já para a ansiedade, né? Então a gente vai tratando isso e, consequentemente, vai liberando substâncias tóxicas, né? E que vai te fazendo a perda de peso. É eficaz em tratamento capilar? É eficaz. Hoje em dia a gente utiliza o microagulhamento, né? No tratamento de calvície, enfim. Mas não conheço e não faço. Não conheço ninguém que já fez ou que faz e eu não faço. Né? Eu acho que já é uma coisa mais dermatológica mesmo. Wellington, para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho então da patologia, da questão da dor, que é a sua experiência acadêmica, dentro da sua formação, da sua especialização, né, e do seu TCC. As dores mais comuns de queixas são quais? Ortopédicas, são as dores mais comuns, coluna, lombalgia, né? Então essas dores são crônicas, né? Muitas vezes são crônicas, a maioria das vezes. Então, eu tive uma paciente no pronto atendimento do lado do Hospital de Base, que inclusive ela chegou em cadeira de roda, travada, né, coluna. Então a gente pegou 2 pontos nela, ela ficou super bem na hora, de imediato. Só que depois ela tinha que continuar o tratamento. Então, assim, por isso é um processo, né? A gente tirou a dor dela, porque o pronto atendimento é isso, é tirar a dor naquele momento. Mas depois você precisa continuar o tratamento para melhorar e tratar a origem para aquilo ali não voltar. Entendeu? Então, e as pessoas precisam levar isso a sério, porque é muito sério, né? E assim, cumprir as sessões todas, porque numa dor aguda a gente consegue tratar de imediato, mas numa dor crônica, às vezes você vai ter resultado depois da 5ª sessão. E depende de cada um, da cronicidade, né? Então a acupuntura é igual a qualquer outro tipo de tratamento, né? A medicina... Tem que ter disciplina. Sim, a nossa medicina, né, trata com medicações. E aquilo ali leva um tempo, né? A acupuntura é da mesma forma. Mas eu falo que nós somos uma farmácia ambulante. A gente aqui não tem essa consciência. Não é só você estimular ali, porque o remédio está dentro de você mesmo. Muito bom. Bom, encerramos aqui. Muito obrigada, viu, Ellen? Eu que agradeço. Nós falamos sobre a acupuntura. Entrevistei a Ellen Nunes, que é especialista nessa área. Muito obrigada por sua companhia e até breve.